E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente eu vou falar de Dokyusei aqui no canal. Cara, é um vídeo que de verdade eu posterguei durante tanto tempo, que olha, é até frustrante pensar nisso, mas existem alguns motivos que me fizeram isso, né? Primeiro, eu posterguei principalmente pelo fato de que ele é uma das minhas adaptações favoritas. Hoje entra em conflito direto com Given, então eu não consigo decidir muito bem qual é o melhor. Eu acho que num aspecto geral, eu acho Dokyusei a melhor adaptação até hoje, o melhor BL adaptado até hoje, mas Given é uma obra longa, então ela ganha uma visibilidade muito maior, o que entra em conflito direto com a minha opinião, mas não importa. A questão é que eu gosto tanto dessa obra, tanto da adaptação de Dokyusei, que isso eu sempre pensei que quando eu fizesse vídeo eu ia acabar exigindo demais de mim. Então eu assisti ele, eu reli, eu assisti duas vezes de ontem pra hoje, reassisti, eu reli ele e agora eu tô aqui pronto pra falar pra vocês, mas ao mesmo tempo nem tão pronto, porque eu sinto que eu nunca tô preparado pra falar de algumas obras. Pra quem me acompanha há algum tempo já sabe que no ano passado, em um dia, a gente assistiu Dokyusei juntos lá na Twitch, no meu canal da Twitch, e foi muito legal, foi uma experiência sensacional, onde eu assisti Dokyusei enquanto vocês comentavam comigo no chat. Foi uma experiência maravilhosa. E aí agora finalmente, né, eu consegui juntar forças e uma oportunidade boa para trazer ele aqui pro canal. Dokyusei foi lançado em 2006 na revista Ópera. A autora é a Sumiko Nakamura. E a obra, por mais que o primeiro volume ele funcione de forma independente, a gente já tem algumas continuações, né, que mostram outros estágios do desenvolvimento do relacionamento e da vida das protagonistas. E também já tem alguns spin-offs sobre a história, né, que mostram outros relacionamentos, outras perspectivas. E aí em 2016 a gente tem uma adaptação de Dokyusei em um filme de anime de algo em torno de 50 minutos, que foi adaptado pelo A1 Pictures. E cara, essa adaptação ela é uma obra-prima. Tudo acontece em uma escola apenas para garotos, onde um dos alunos, o Kusakabe Hikaru, ele tá ensaiando junto da turma para uma apresentação em um festival, uma apresentação musical de coro, e ele percebe que um dos meninos, Urihito Sajo, ele não tá cantando, ele parece estar só mexendo a boca. Dali pra frente, esse rapaz começa a chamar a atenção dele, até que em um momento ele encontra o Sajo ensaiando sozinho em uma sala vazia da escola. Ele vê a dificuldade que o menino passa e dali pra frente ele passa a ajudar ele. Inclusive, impulsivamente, ele acaba convidando o rapaz para eles ensaiarem durante alguns momentos fora do horário de aula, e os dois passam daqui pra frente a ter muito tempo juntos, sozinhos, tendo como principal foco nesses momentos estar se preparando para a apresentação musical. Basicamente, os momentos que eles passam sozinhos faz com que o Kusakabe ele desenvolva um sentimento que ele considera muito estranho pelo Sajo, e ele começa a querer estar sempre perto, sempre na presença do Sajo. E quando eles estão prestes a se separar, né, a parar de se encontrar para ensaiar por causa que a apresentação tá chegando, ele então vai impulsivamente beijar o Sajo, e daqui pra frente a gente vai ter um relacionamento bastante conturbado e confuso entre os dois personagens. Basicamente, essa confusão e essa bagunça nos sentimentos entre os protagonistas, ela acontece por causa de personalidades muito diferentes que vivem tempos diferentes. Eu te aviso desde já que talvez em alguns dos meus comentários eu possa soltar algum spoiler, isso é uma coisa que eu aviso sempre. Eu sempre evito também isso para não estragar a experiência de ninguém, mas você está sujeito ao risco enquanto assiste esse vídeo, que fique avisado. Depois do primeiro beijo entre eles ser uma pequena confusão, os meninos percebem que esse sentimento é recíproco e eles passam a se encontrar e começar o que seria uma espécie de relacionamento que vai enfrentar um outro obstáculo, uma pequena bagunça, ciúme, confusão, perspectivas, esse tipo de coisa toda inserida no cenário de adolescentes ainda pensando sobre o seu futuro, acaba gerando diversas confusões, onde eles enfrentam uma primeira briga, uma primeira separação, uma reconciliação que leva tudo a um outro patamar, né, para um relacionamento mais sério. E eu não preciso falar muito mais que isso para você entender sobre o que se trata. É realmente sobre isso, dois adolescentes que estão se conhecendo, que não entendem
aprendem nada sobre um relacionamento e que estão aprendendo a viver esse tipo de coisa junto. Esse relacionamento todo, ele cresce e se fortalece através dos obstáculos que os meninos enfrentam. Entre eles, a gente tem a grande diferença de vivências e expectativas dos dois. A gente tem o Kusakabe, que ele é um menino que vive o presente de forma ardente, vamos dizer assim. Nossa, isso rimou e ficou até tosco. Mas o Kusakabe, ele é um menino que ele tá preocupado em viver o agora. Ele é a personificação do adolescente que quer viver tudo o que ele tem pra viver nesse momento, se descobrir, se conhecer, viver todas as coisas importantes que a gente tá aprendendo na adolescência. Ele quer viver agora, sem criar grandes expectativas ou perspectivas do futuro. Já o Saijo, ele é diferente. Ele pensa no futuro o tempo inteiro e até o momento ele só precisava pensar no futuro dele. Mas por causa de alguns problemas que ele teve, que envolveram diversas falhas, né, na vida dele, ele acabou criando uma personalidade muito defensiva quando se trata do futuro dele. Então, sempre que ele pensa no futuro dele, ele pensa no pior. E sempre que ele pensa sobre ele, porque essas falhas também transformaram a perspectiva que ele tem dele mesmo. Sempre que ele pensa sobre ele pensa de uma forma totalmente depreciativa. E ele sempre acha que as pessoas têm a mesma visão sobre ele. Construir um relacionamento envolvendo essas personalidades tão distintas acaba criando problemas muito grandes, obstáculos muito grandes. Isso tudo é regado a um pouco de ciúme e um pouco de influência externa, né, de um outro personagem que acaba se envolvendo ali. Ele basicamente vem pra criar, pra personificar um obstáculo, né, que eu acho que é muito comum em histórias de romance, a gente ter um terceiro personagem que vem pra criar um certo ciúme em algumas situações e implantar algumas sementinhas do mal em alguns momentos do relacionamento. Isso a gente tá falando do professor Hara, que basicamente ele é um professor homossexual, ele é assumidamente homossexual, entre aspas, né, porque eu acho que na escola as pessoas não sabem disso, mas a gente tem uma perspectiva um pouco mais clara e melhor sobre ele no mangá. No mangá a gente tem mais informações, algumas passagens mais detalhadas sobre ele e sobre o envolvimento dele com o Saijo. No mangá fica muito claro que ele entra como um adversário direto do Kusakabe no relacionamento dele com o Saijo, só que ele ainda é o professor, ele ainda é mais velho, ele teria que esperar um tempo e que pra ele vai perceber que ele acabou deixando esse tempo passar, ele se acomodou em esperar e acabou deixando esse tempo passar e perdendo pro Kusakabe. No anime, isso não vem de uma forma tão intensa, esse interesse do professor não vem de uma forma tão clara, ele é bastante subentendido e acaba que o problema que ele cria não é nem tanto pelo interesse dele com o Saijo, mas vem mais pela perspectiva que o Kusakabe cria pra cima dele, de que o Saijo tá tentando aprender a música pra agradar ele e de que ele tá dando em cima do Saijo. Então, se você só assistiu o anime, talvez você acabe não criando tanta essa perspectiva de adversário direto do Kusakabe. Nos problemas em que a presença do professor acaba criando, a gente tem inclusive a perspectiva de futuro dali pra frente do Saijo, porque ele começa a pensar sobre eles estarem atualmente em uma escola só para garotos e que esse tipo de coisa acontecer entre os meninos é comum. Mas o que vai acontecer dali pra frente? Então o Saijo, com esse problema na personalidade que ele tem de esperar sempre o pior, de estar sempre acreditando que as pessoas pensam o pior dele, veem ele sempre de forma depreciativa, sempre de uma forma ruim, ele acaba acreditando nisso. Então ele meio que não deposita muitas esperanças no relacionamento dele, enquanto o Kusakabe acaba contribuindo para isso, porque tudo que o Kusakabe quer fazer é viver aquele momento. Ele quer viver o relacionamento deles de forma intensa no momento que eles estão vivendo agora. Ele em momento algum se preocupa com o futuro. E esses dois problemas, a visão negativa que o Saijo tem de um futuro incerto e o Kusakabe totalmente despreocupado tanto com o futuro dele quanto das pessoas ao redor deles, eles acabam entrando em um conflito direto quando os meninos percebem que eles nunca pensaram sobre o futuro e eles nunca conversaram sobre o futuro. Eles
não sabem o que um espera do outro, eles não sabem o que eles esperam deles juntos dali pra frente. E eles percebem que eles não sabem nada um sobre o outro. Então a gente tem... Eu acho que esse é o grande obstáculo que os dois meninos têm que enfrentar pra poder então finalmente ficarem juntos. O ritmo da história é sensacional. Tu acompanha esses meninos crescendo, desenvolvendo um relacionamento e algo que eles nunca viveram. Tu vai ver o Saijo, né? Até chegar ao final do filme, tu vai ver o Saijo aprendendo a lidar com esse relacionamento, algo que ele sempre foi muito travado, chegando em alguns momentos onde ele toma a atitude do primeiro beijo, uma coisa que ele nunca fazia e que incomodava o Kusakabe. A gente vê o Kusakabe naquele fogo de adolescente que ele vive, né? Nessa necessidade que ele tem de viver tudo de forma intensa, querendo entender um pouco mais sobre as coisas que, como um casal, como namorados, eles deveriam estar fazendo, buscando inclusive tentar entender um pouco mais sobre sexo, porque ele tá querendo chegar a esse ponto com o Saijo. O ritmo da história mostra esse desenvolvimento entre os meninos de uma forma muito boa e saudável, né? A gente tem um timing muito bom da história, onde a gente acompanha principalmente verões e outonos dentro do ano letivo deles. Isso tudo meio que acontece em um período de em torno de 2 anos, que é um período, uma fase que nós adolescentes vivemos, que é a saída do ensino médio, né, pra meio que a fase adulta, né, tu tá indo pra uma universidade, e esse é um período de amadurecimento muito grande pra maior parte dos jovens, e a gente vê esse amadurecimento dos meninos quando eles saem da escola, quando eles saem do ensino médio, e eles têm um novo encontro, já buscando coisas diferentes para o futuro deles, né, e essa mudança, ela tá mais clara agora no Kusakabe. Essa mudança, ela fica muito clara na forma como o Kusakabe, ele percebe que ele estava vivendo tudo aquilo de forma muito frenética e ele não estava pensando sobre o futuro dele. E que o Saijo pensar sobre o futuro dele próprio, né, do próprio Saijo o tempo inteiro, sempre se preparando, procurando estar pronto para os exames, né, buscando entrar na universidade que a família dele sempre quis que ele entrasse, o Kusakabe sentiu que acabou ficando para trás, que acabou sobrando em meio às prioridades do Saijo, mas não é assim que funciona. A gente tem períodos da vida em que a gente precisa lidar com diversas prioridades. Isso não quer dizer que uma esteja à frente da outra sempre. A gente precisa buscar um equilíbrio e nesse caso quem faltou equilíbrio foi da parte do Kusakabe. E quando ele enxerga isso, os dois voltam a se reencontrar e a gente percebe o quanto o menino amadureceu. Do aspecto técnico, a coisa é sensacional. Eu já falei sobre o ritmo e desenvolvimento da história, mas eles preservam no filme muito desse traço irregular que a Sumiko utiliza no mangá e que eu acho que é um traço sensacional, porque ele consegue abusar de movimentos ricos e exagerados que conseguem transmitir muita coisa pra gente. Os personagens, eles são muito expressivos, tanto com seus corpos quanto com as suas feições. Isso é um trabalho sensacional que a Sumiko faz e que eles conseguem transmitir pra gente. Eles conseguem levar isso pra dentro do filme, preservando toda essa essência, deixando a coisa ainda muito mais emocionante, né? Porque a gente tem aqui uma trilha sonora muito boa que é inserida, ela consegue construir as estações do ano de uma forma muito clara, eles sabem que tipo de efeito sonoro utilizar o tempo inteiro. Não é só a trilha sonora musical que é muito rica, né? Porque eu acho que até ela não é tanto. Agora a trilha sonora, quando a gente fala de ambientação, de detalhes, ela é tão rica, ela é tão gostosa, que ela te coloca em uma imersão tão grande com a história que te deixa ainda mais envolvido. É uma coisa muito gostosa de ver. A animação é linda, eu até não esperava tanto quando eu assisti a primeira vez, né? Eu tinha essa perspectiva de BL. A gente sempre criou essa expectativa negativa quanto à animação de muitos BLs, mas do Kyusei ele muda completamente essa perspectiva, porque a animação é linda. A cena na caixa de areia no parque, a gente tem uma cena em que o Kusakabe ele brinca com as costas do Saijo
Saijo, e os detalhes na animação, no movimento da mão dele nas costas do menino é tão rico, ele é tão fluido, tão bonito, e eu acho que essa cena é uma das que transmite melhor tudo isso pra gente. E eu preciso fazer uma menção à minha passagem favorita de toda a obra, tanto o mangá quanto o anime, é o momento do laço amarelo. Cara, aquela cena pra mim é maravilhosa. Se você quiser entender um pouco mais, se você não assistiu, basicamente é uma cena onde a imaginação do Saijo, ela observa ele e o Kusakabe ligados por um laço, e quando algumas pessoas chamam o Saijo, o Kusakabe simplesmente corta aquele laço que deixa o menino desesperado, mas ele explica que não tem problema. Se o laço foi cortado, ele pode ir lá atender as pessoas que chamaram ele, e quando eles voltarem, eles vão reatar, eles vão amarrar esse laço de novo. E que não importa o laço ter sido cortado, porque por mais que ele esteja diferente, a cor continua a mesma. E estar diferente, ter que reatar ele, só vai fazer com que essa distância entre o laço diminua e que os meninos estejam sempre mais próximos. E cara, essa metáfora que eles fazem com o laço, pra mim é incrível, até porque eles mais uma vez mostram como a personalidade dos dois é diferentes e a perspectiva que eles criam disso, porque enquanto no sonho do Saijo, o Kusakabe lida com isso de forma tão natural e despreocupada, cortando o laço e tendo em mente que eles vão juntar esses pedaços de novo, o Saijo, tudo que ele quer é que o Kusakabe se preocupe mais e não corte o laço tão facilmente. Então a gente vê aí como a personalidade deles lida de forma diferente com o relacionamento, mas como isso é importante para que as pessoas cresçam, né? As pessoas evoluam, e como relacionamentos saudáveis, como é mostrado aqui pra gente, eles podem contribuir tanto pro desenvolvimento de uma pessoa. Dokyusei não merece toda a visibilidade do mundo por ser diferentona e inovadora, mas ela merece, né, toda a visibilidade do mundo pelo que ela faz com os clichês. A Asumi, coautora, merece toda a visibilidade, né, toda a atenção por como ela trabalha de forma saudável, de forma gostosa esses clichês. E eu gosto em todo vídeo de dar a minha perspectiva de homem gay e, cara, ver aqui, ela retrata de uma forma tão saudável, gostosa, a adolescência, né, as descobertas e as inseguranças, os pequenos relacionamentos que tu forma na tua adolescência, e quando tu não tem expectativa de futuro, ou quando tu sempre cria expectativas ruins de futuro porque tu sabe que ser um adolescente gay nunca é fácil. Ela transmite muito disso na obra e eu acho muito gostoso de ver isso. Eu fiquei bem contente, eu vi diversos dos meus medos e inseguranças sendo retratados ali, e isso é muito legal. Se você já assistiu Dokyusei, deixa aqui nos comentários o que você acha da obra, se você gosta, se você é tão apaixonado quanto eu. Vai assistir de novo, ela merece toda a atenção do mundo. Se você não assistiu, você precisa fazer isso, porque você não pode decidir qual é a sua adaptação BL favorita até ter assistido Dokyusei. Sério, entendam, assistam e vocês vão entender. Deixa o like se gostou do vídeo, porque é muito importante, ajuda o meu vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.